Criaturas vivas comem plantas, certo? Bem, na verdade é errado. Isso pode acontecer ao contrário com mais frequência do que você gostaria de imaginar. Porque sim, você ouviu certo, existem plantas carnívoras, muitas das quais você deve evitar a todo custo. Estas são as 20 plantas carnívoras mais perigosas que existem. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Sarracenia lucilia. A Sarracenia lucilia, também conhecida como trompete roxo, é uma espécie muito bonita de plantas carnívoras que possui flores grandes em forma de orelha. Assim que o outono chega, sua folhagem verde brilhante revela flores incríveis, que se destacam pelos tons de verde claro, roxo e branco voltados para cima. Essas flores atraem automaticamente vespas asiáticas, que caem na armadilha de néctar da planta. Elas são então digeridas por secreção enzimática. Quando a planta atinge a maturidade, a Sarracenia lucilia pode alcançar até 1 metro de altura, formando um tufo imponente. Essas plantas são nativas da América do Norte e são encontradas principalmente em áreas úmidas de baixo teor de nutrientes no Alabama, Geórgia, Louisiana, Mississippi e Carolina do Norte. Como a planta precisa de uma quantidade muito específica de umidade e temperatura para crescer adequadamente, ela está se tornando rara. Por isso, a Sarracenia lucilia é considerada uma espécie em perigo de extinção na lista vermelha da IUCN. Número 2. Sarracenia cecina. A Sarracenia cecina é uma planta que vive em climas temperados. Ela habita áreas geralmente propensas a inundações e é encontrada principalmente na Geórgia, Flórida, sul do Mississippi e leste da Louisiana, em florestas úmidas ou nas margens de lagoas e riachos. A Sarracenia cecina apresenta rosetas de folhas ligadas a um caule rastejante curto. A planta geralmente mede de 20 a 25 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. As folhas, ou aidans, são modificadas em um cone ou tubo oco, que termina na forma de um bico de papagaio, razão pela qual a planta também é conhecida como planta jarro-papagaio. Cada capa madura é de cor vermelha e possui manchas brancas. Essas aidans formam as armadilhas de insetos da planta. Elas se enchem de água e é assim que a planta secreta sucos digestivos. A armadilha é atraente devido à cor das folhas e ao cheiro das glândulas de néctar. A abertura da armadilha é pequena, permitindo a entrada de pequenas formigas ou insetos. Devido ao seu formato, esta planta é especializada em capturar insetos rastejantes. Os insetos escorregam para o fundo devido aos pelos da planta, que estão contaminados com muco e são orientados de maneira que os insetos não conseguem escapar. Essas plantas carnívoras obtêm assim uma fonte de nitrogênio, essencial para seu crescimento. Os insetos digeridos servem como fertilizante. Em seu ambiente natural, a planta às vezes fica completamente submersa sob a água, capturando pequenas presas aquáticas como dáfnias ou alevinos. Os botões das flores aparecem e se desenvolvem no início da primavera, com as flores roxas surgindo acima das folhas e podendo florescer de abril a maio. Essas flores são espessas e brilhantes, podendo permanecer acima da planta por longos períodos. Número 3. Drosera bata. A Drosera bata é uma espécie muito peculiar de planta carnívora devido à sua aparência geral. Esta planta pode atingir até 40 centímetros de comprimento, mas o mais impressionante nela são suas folhas. Elas literalmente parecem pequenos ramos delicados e formam uma espécie de ícone. Essas folhas bifurcadas se desdobram de maneira muito elegante durante a primavera, como as extremidades de uma samambaia. Mas não se engane, pois é aí que a planta captura suas presas. Isso mesmo, essa é a parte carnívora da planta, que produz glândulas mucosas pegajosas que capturam insetos. Os insetos capturados são, na maioria das vezes, pequenas moscas. Essa planta carnívora é nativa da Oceania, Austrália e Nova Zelândia.
A flor da planta carnívora pode atingir mais de 50 centímetros de altura e produz lindas flores brancas. Esta planta carnívora tem a particularidade de entrar em dormência no final do verão, de setembro a março, com um simples botão permanecendo na superfície. Número 4. Brennea reducta. Brennea reducta é uma espécie de planta carnívora tropical que faz parte da família Bromeliaceae. Essa espécie é geralmente encontrada em áreas úmidas, especialmente nas selvas da Venezuela, bem como nos altos planaltos e morros de Guiana. A planta tem 50 centímetros de altura e o caule da flor pode atingir de 60 a 70 centímetros de altura. Essa espécie produz flores brancas de 5 milímetros de diâmetro, que são bastante pequenas em comparação com o tamanho da planta. Brennea reducta também tem folhas estreitas, que são verdes ou amarelas, e formam um tubo que coleta água, onde os insetos se afogam. Entre as espécies do gênero Brennea, apenas duas, chamadas Brennea reducta e Brennea raides, são consideradas carnívoras, pois possuem bactérias específicas capazes de digerir insetos. Essas plantas absorvem suas presas por meio de pequenos pelos glandulares chamados tricomas. Número 5. Nepenthes attenboroughi. Nepenthes attenboroughi é uma espécie de planta-jarro nativa das terras altas da região de Palawan, localizada nas Filipinas. Elas são conhecidas por suas enormes armadilhas em forma de sino. Esta planta carnívora foi descoberta em 2007 e recebeu o nome do famoso biólogo britânico David Attenborough. Em 2009, alcançou 150 centímetros de altura, sendo uma das maiores espécies do seu gênero. Suas armadilhas podem ter um diâmetro de 30 centímetros. O Nepenthes attenboroughi geralmente é encontrado em florestas montanhosas a 1.600 metros acima do nível do mar. Como seu habitat é bastante pobre em nutrientes, ela usa grandes jarros para capturar e digerir insetos. Assim como a planta-jarro amarela, o Nepenthes attenboroughi secreta um líquido que atrai suas presas. Uma vez que a presa entra na armadilha escorregadia, é quase impossível para ela escapar. Infelizmente, devido à sua distribuição restrita e à especificidade do seu habitat, esta planta agora é classificada como criticamente ameaçada de extinção. Número 6. Sacia flava. Sacia flava, conhecida como a planta Yellow Pitcher, é uma planta carnívora nativa do sudeste dos Estados Unidos. A planta tem folhas tubulares amarelas que formam uma espécie de jarro. E adivinhe, esta imagem é, na verdade, uma armadilha usada pelas plantas para capturar insetos. Sarracenia flava cresce principalmente em áreas úmidas, que muitas vezes carecem de nutrientes. Por isso, a planta se desenvolveu ao longo do tempo e se tornou carnívora, alimentando-se de insetos para suprir suas necessidades de nutrientes, como nitrogênio e fósforo. A planta produz um néctar doce, que emite um cheiro específico para atrair suas presas. O interior da planta é revestido por pelos que impedem os insetos de escaparem. Uma vez que um inseto cai na armadilha, ele é completamente digerido pela planta. Esta espécie é frequentemente amarela, mas pode ter diversas cores, como vermelho, laranja e verde. Ela produz flores coloridas, que também atraem insetos. Número 7. Trifilum. O trifilum é uma espécie de planta carnívora tropical encontrada no oeste e centro da África. Essa planta pode medir até 60 centímetros de comprimento e até possui um caule retorcido na parte superior. Esse caule permite que ela se prenda a outras plantas. Existem 3 tipos de folhas nessa espécie. As folhas nos ramos longos podem atingir 20 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Elas têm forma oblonga e são finas em direção ao caule. São reconhecidas pela presença de 2 ganchos, provavelmente usados para se prender a plantas vizinhas. As folhas dos ramos curtos também são oblongas e arredondadas, mas muito maiores,
podendo atingir 30 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. As folhas dos ramos estéreis estão atrofiadas. Na verdade, a lâmina da folha desaparece, restando apenas a veia central. É nessa folha super fininha que se encontram as glândulas digestivas, que conferem o caráter carnívoro à planta. Essas folhas, ou caules finos, são cobertos por glândulas que produzem uma espécie de cola. Devido à sua pegajosidade, esses caules capturam insetos, tornando-se, portanto, a parte carnívora da planta. Isso mesmo, os insetos são atraídos pelo líquido que a planta produz e que se parece com um tipo de néctar. Os insetos são então digeridos pela planta. O trifilum pode produzir flores que geralmente são brancas e laranjas. Elas são compostas por 5 pétalas, 10 estames e 1 ovário, ou seja, são basicamente bissexuais e podem garantir sua reprodução facilmente. Essas flores também podem gerar frutos que expulsam suas sementes antes de amadurecerem. As sementes são planas, com formato de disco, e podem alcançar de 6 a 12 centímetros de diâmetro. O embrião é muito pequeno, e o resto da semente é composto por uma fina asa que ajuda a semente a flutuar durante a expulsão. Número 8. Pink Lady's Slipper, ou flor de mocassim. Quando você ouve a palavra orquídea, pode automaticamente pensar em uma flor bizarra ou de cores fantásticas de uma selva tropical, mas nem todas as orquídeas vêm de climas tropicais. A Pink Lady's Slipper, também conhecida como flor de mocassim, pode parecer delicada, mas na verdade é uma planta resistente que consegue suportar os invernos frios do Canadá. Isso mesmo, a flor de mocassim pode ser encontrada no sul de Quebec e no centro do Canadá. A espécie floresce de abril a julho. A flor tem apenas 3 pétalas. 2 delas são curvas de cada lado, enquanto a terceira, que é muito maior, fica no topo da flor e tem a forma de um sapato. A disposição das partes da flor dificulta a autopolinização. Portanto, a planta precisa de ajuda para ser fertilizada. Essa ajuda vem de insetos, e em particular das abelhas, que são muito atraídas pela flor. A borda da flor se volta para dentro, de modo que os insetos polinizadores que entram nas pétalas não conseguem sair facilmente. Eles precisam passar por baixo do estigma da flor, e é nesse momento que eles depositam o pólen de outras flores. Essa planta é bastante rara, pois a germinação de suas sementes requer a presença de um fungo específico no solo. Número 9. Cephus ficus. A planta carnívora, Cephus ficus, também chamada de pitcher de albanês, é uma planta perene pertencente à família Sciot, sendo a única espécie representativa dessa família. Ela é nativa do extremo sudoeste da Austrália, bastante localizada na costa, em áreas úmidas ou em encostas arenosas voltadas para o mar. O Cephus é uma planta carnívora em miniatura, cujas armadilhas lembram as de Nepenthes. Vinda de um clima predominantemente mediterrâneo, o Cephus não é, no entanto, a planta mais fácil de cultivar, especialmente em termos de manejo de irrigação. Cephus ficus forma uma roseta basal prostrada, composta por folhas comuns e folhas auriculares, todas com 6 a 10 centímetros de largura. Eventualmente, desenvolve um rizoma que carrega pequenas colônias de rosetas espaçadas de forma compacta. Suas folhas não carnívoras se desenvolvem primeiro na primavera, sendo verdes claras e peludas, e se renovam a cada ano. As folhas armadilhas surgem no final da primavera. A armadilha tem a forma de um pote gordo, colocado no chão, forrado com 3 asas peludas, que variam do verde ao vermelho escuro. As armadilhas, que medem de 2 a 4 centímetros, raramente até 6 centímetros, ficam em pé, com um chapéu listrado de verde e vermelho no topo. Dentro delas, existe uma solução de enzimas digestivas. Insetos atraídos pelas cores e pelas glândulas de néctar deslizam para dentro sem chance de sair. Eles fornecem matéria orgânica, que o ambiente do Ceol lotus não possui. Pequenas flores, com uma espessa coroa estrelada esbranquiçada,
florescem em um caule alto. Eles são autoférteis, e cada um produz de 1 a 12 sementes. As raízes do espoto são finas e frágeis. Número 10. Jobfilm. Jobfilm é nativo do extremo sudoeste da Europa. É encontrado no sul de Portugal, no sudoeste da Espanha e também no ponto mais ao norte de Marrocos. O dilum cresce bem em solos arenosos de florestas de pinheiros costeiras e em solos rochosos ácidos com forte exposição à luz solar. Ele necessita de um clima mediterrâneo. O dim é uma planta perene semi-lenhosa que pode atingir 60 centímetros de altura e às vezes 1 metro de altura. É uma planta ereta e ramificada. Este arbusto possui folhas finas, cada uma coberta por glândulas pediceladas que produzem cola, além de glândulas ciliadas na superfície usadas para a digestão. O mais interessante é que as folhas murchas permanecem presas à planta. Elas parecem refletir fortemente os raios ultravioleta, atraindo assim as presas. Um forte cheiro de mel emana da planta devido às suas glândulas produtoras de cola, e as folhas capturam insetos. Esta planta também desenvolve flores muito pequenas em comparação com o tamanho dos caules. Normalmente, elas têm um diâmetro de 4 centímetros e são amarelas, agrupadas em uma panícula. Número 11. Aldrovanda. A Aldrovanda vesiculosa é uma espécie de planta carnívora de água doce que possui pequenas estruturas semelhantes a bexigas ao seu redor. Essas pequenas bexigas permitem que a planta flutue, funcionando como boias, o que é muito útil, já que a planta é aquática. Essas bexigas também são armadilhas. Isso mesmo. Elas capturam crustáceos planctônicos, dos quais a planta se alimenta principalmente. Ela se multiplica apenas vegetativamente e hiberna durante o inverno. Essa planta de aparência peculiar é encontrada principalmente em pântanos e áreas úmidas do leste asiático, Índia, Austrália e Europa. A Aldrovanda é uma planta sem raízes, que também lembra uma pequena planta carnívora chamada Aldrovanda. Possui caules de 15 a 25 centímetros de comprimento, com nós curtos, que sustentam círculos de 6 a 9 folhas inchadas em forma de pele, ligadas a uma estrutura triangular de 5 a 99 milímetros de comprimento, que termina em 5 cerdas denticuladas. A Aldrovanda tem folhas arredondadas e espinhosas, compostas por 2 partes articuladas, que se fecham rapidamente em menos de 0,2 segundos. As folhas podem capturar qualquer presa que se aventure dentro delas. Essas plantas às vezes formam pequenas flores brancas e verdes. Número 12. Utricularia ou uarte de bexiga. Utricularia é um gênero de plantas carnívoras mais conhecido por suas espécies aquáticas. É interessante cultivar, pois suas flores coloridas atraem pequenos insetos. O gênero Utricularia pertence à família Lentibulariaceae, nativa de países quentes, e também é chamado de uarte de bexiga. Esta planta carnívora não possui raízes e possui folhas clássicas, que garantem a fotossíntese, além de outras folhas super pequenas, que geralmente ficam subterrâneas ou submersas. Essas folhas capturam insetos, sugando-os, assustador, não é? A planta recebe seu nome por essas pequenas folhas que se assemelham a utri, que vem do latim utriculus, significando pequeno odre, um recipiente geralmente feito de couro, destinado a conter líquidos como vinho. Essas folhas são verdadeiras armadilhas que se fecham com uma aba e abrem ao entrar em contato com os pelos sensíveis localizados ao redor da aba. O uarte de bexiga é muito florido, crescendo flores muito bonitas que podem ser amarelas, brancas, rosas, vermelhas, marrons ou roxas, dependendo da estação, pois essas flores crescem ao longo de todo o ano. Número 13. A gena. Gena é uma das plantas carnívoras mais raras e menos conhecidas. Ela também é uma das mais únicas, pois utiliza um sistema interessante de armadilhas. Na verdade, chamada de planta corkscrew, devido ao formato notavelmente curvado de seu mecanismo de captura,
que consiste em folhas subterrâneas transformadas que afundam na lama líquida ou em águas rasas. O gênero possui pequenos caules cujas extremidades se separam em um V. A presa é guiada pela planta em direção aos braços da armadilha, que são muito finos, ocos e torcidos como um saca-rolhas. Os pelos minúsculos tornam a fuga impossível e guiam a presa em direção ao centro da planta, onde é digerida por enzimas. O gena cresce pequenas flores brancas a roxas, que se assemelham a flores de orquídea. Gena é um gênero de plantas carnívoras pertencente à família Lentibulariaceae. Elas são encontradas apenas em áreas muito úmidas e podem ser terrestres ou semiaquáticas. As diferentes espécies de gena são encontradas em ambientes pantanosos, em zonas intertropicais com clima quente e úmido. O gena laa cresce na América Central e do Sul, no Caribe, na África, próximo ao Equador e na costa sudeste de Madagascar. Foi descoberto pela primeira vez no Brasil, na região da Bahia, pelo botânico francês Auguste Saint-Hilaire, por volta de 1830, que publicou uma descrição completa em 1833. O nome da planta foi escolhido em homenagem à sua amiga Félicité de Saint-Alban, condessa de Genlis. Ao contrário da maioria das plantas carnívoras, o gena se alimenta de protozoários, que são organismos muito pequenos, geralmente unicelulares, que vivem em águas ou ambientes muito úmidos. É gerando um fluxo contínuo de água que a planta consegue guiar os protozoários em direção aos filamentos da armadilha. De fora, geralmente vemos apenas as folhas da planta e as flores, dependendo da estação. Número 14. As pinguículas. Essas são também plantas pegajosas, do gênero que possui cerca de 100 variedades, descobertas na Idade Média. Elas estão principalmente na América do Norte, Central e Sul, e na Europa. Dependendo da variedade, são encontradas em solos pobres e úmidos, principalmente em rochas e, às vezes, em áreas de pântano. Elas podem crescer até altitudes de 3.000 metros. As pinguículas são frequentemente classificadas pela origem geográfica, Europa, México, EUA ou outras, porque os princípios de cultivo não são semelhantes dependendo de sua localização. Essa planta cresce na forma de uma roseta, e suas folhas podem ser arredondadas ou oblongas. As variedades menores medem de 2 a 3 centímetros de diâmetro, enquanto as maiores podem ultrapassar 20 centímetros. Suas folhas têm uma superfície glandular superior que produz uma cola que atrai e captura insetos. A pinguícula tem um sistema radicular pequeno, com apenas alguns centímetros, exceto as que são encontradas na América. As pinguículas têm a particularidade de apresentar folhagem diferente entre as estações. As pinguículas europeias se escondem no inverno, desaparecendo abaixo da superfície para se proteger do frio, e depois acordam na primavera. As pinguículas mexicanas formam folhas menores, não carnívoras no inverno, que retornam ao seu tamanho e função predatória na primavera. A floração das pinguículas é bastante maravilhosa, indo do vermelho ao azul, incluindo branco e roxo. As flores oferecem uma gama de cores incríveis compostas por 5 pétalas e um esporão, medindo alguns centímetros. A armadilha da pinguícula é visual e olfativa. Suas folhas brilham e também exalam um odor fúngico que não é percebido pelos humanos, mas atrai os insetos. Uma vez colocados sobre a folha, os insetos ficam presos e depois são digeridos. Embora esse gênero não pareça agressivo, ele captura uma grande quantidade de insetos. Número 15. Elianforafor. As plantas de Elora pertencem à família Saracena e são nativas das regiões montanhosas da América Central. Esses altiplanos elevados, conhecidos como T, têm uma altitude entre 600 e 3.000 metros e possuem um clima muito específico. Aqui, o ambiente é frio e úmido, o que é diferente do clima tropical geralmente encontrado nesta região. A Eliora desenvolve folhas delicadas em forma de chifre,
chamadas de aidans. Suas armadilhas se parecem com uma folha enrolada e soldada. A parte superior da folha é prolongada por uma cobertura, que é a colher de néctar. Ao contrário da saria, a folha da heliora não possui um chapéu, permitindo que suas armadilhas se preencham com água da chuva, mantendo apenas a quantidade necessária para capturar sua presa. O tamanho da heliora varia dependendo da variedade, de cerca de 10 centímetros a 40 centímetros. Heliora é uma planta de crescimento muito lento, geralmente produzindo de 4 a 5 folhas por ano. A heliora oferece uma das flores mais bonitas da família das plantas carnívoras, graças à coloração bastante brilhante na parte superior da armadilha e sua colher de néctar. A heliora atrai suas presas tanto olfativa quanto visualmente, como a saria. O néctar atordoa o inseto, que acaba caindo na urna e se afoga. No entanto, ao contrário de outras plantas carnívoras, a heliora não possui glândulas digestivas. A digestão é feita pelas larvas e bactérias presentes na água da armadilha. Número 16. Drosera capensis. A Drosera capensis é uma planta da família Droseraceae. Ela é uma planta carnívora nativa dos pântanos da África do Sul. Produz sua própria cola para capturar pequenos insetos voadores. Ela cresce em plena luz ou sombra parcial. Apesar de sua forma delicada e refinada, é um predador imenso, que nunca deixa os insetos escaparem quando eles se aventuram por suas folhas pegajosas, uma característica específica do gênero Drosera. As folhas são lineares e possuem 8 milímetros de largura, cobertas com pelos glandulares translúcidos que secretam mucilagem pegajosa, uma cola. Cada planta adulta produz de maio a outubro hastes que podem alcançar 25 centímetros. Cada uma dessas hastes florais pode conter até 20 flores vermelhas minúsculas, com cerca de 3 centímetros de diâmetro, que se abrem gradualmente. As flores são autoférteis e liberam dezenas de sementes finas e negras, que podem ser semeadas na primavera. A natureza é sinceramente impressionante, não é mesmo? Número 17. Sarracenia purpúrea, ou planta jarro roxa. A planta jarro roxa, também conhecida como Sarracenia purpúrea, é uma planta carnívora herbácea com folhas vermelhas em forma de funil. Ela prende insetos que ousam se aventurar nela. Nativa da América do Norte, as folhas são notavelmente coloridas, começando roxas quando jovens, depois passando de verde a roxo, dependendo da temperatura e da quantidade de luz solar nos pântanos. As plantas podem atingir até 1 metro de largura. Essas folhas são modificadas em forma de cone ou tubo oco e são chamadas de aidans. Estreitas na base, elas rapidamente se alargam até 15 centímetros de altura e terminam com uma tampa colorida, formando armadilhas para insetos. Elas se enchem de água da chuva e a planta secreta sucos digestivos. Ao contrário de outras sarracênias, a planta jarro roxa não fecha seus aidans com seu opérculo. Esses aidans bem cheios descansam sobre o substrato, o que dá uma aparência prostrada à planta. No topo da folha, o peristômio serve como uma zona de pouso para os insetos, atraídos pela cor das folhas e pelo cheiro das glândulas de néctar. Assim que um inseto pousa na planta, ele escorrega em direção ao fundo do N, que é coberto por muco e pelos voltados para baixo. O inseto digerido serve como fertilizante. Número 18. Planta jarro da Califórnia, ou ainda conhecido como a lírio-cobra. A planta jarro da Califórnia, também conhecida como lírio-cobra ou planta-cobra, se ergue como uma cobra atacando sua presa. Ela é nativa dos pântanos do norte da Califórnia e não é encontrada em nenhum outro lugar. O lírio-cobra mede cerca de 90 centímetros. Sua forma é muito característica. Suas folhas se erguem em cones rígidos, terminando em uma tampa com 2 lóbulos. Isso dá a ela a aparência de uma cobra em posição de ataque ou intimidação. Sob os lóbulos, há 2 grandes folhas que se abrem como asas, ou melhor, como bigodes, como alguns biólogos descrevem.
Ricas em glândulas de néctar, esses bigodes atraem insetos. Eles entram pela abertura sob a tampa da planta e então deslizam para o fundo, não conseguindo mais subir, pois são atraídos pela luz. Esses insetos ingênuos tentam escapar e se exaurem. Uma vez que caem no fundo, não conseguem mais sair e são totalmente digeridos pela planta. Número 19. Drosera ou armadilha de Vênus. A armadilha de Vênus, Dionaea muscipula, é sem dúvida uma das plantas carnívoras mais famosas devido à sua estranheza e peculiaridades. Isso mesmo, essa planta possui uma armadilha parecida com uma mandíbula, que se fecha muito rapidamente sobre sua presa. Ela faz parte da categoria de plantas de armadilhas ativas. A planta é nativa da América do Norte, principalmente da Carolina do Norte e do Sul, crescendo espontaneamente em áreas pantanosas ou pântanos. A armadilha de Vênus é uma planta herbácea perene muito particular que se assemelha a uma boca gigante. Ela possui lâminas nas extremidades com 2 lóbulos articulados, semelhantes a uma mandíbula, equipados com espinhos flexíveis que lembram dentes. A superfície interna de seus lóbulos é vermelha, e ela se fecha sobre sua presa, geralmente insetos, como uma boca mastigando carne. São bastante perigosas, já que podem literalmente se fechar na ponta de um dedo. Com a temporada de Halloween se aproximando, se você quiser assustar alguém, compre uma armadilha para moscas Vênus. Número 20. Planta jarro tropical. Nepenthes. As plantas Nepenthes, também conhecidas como plantas jarro tropicais, são plantas carnívoras encontradas em florestas tropicais, geralmente localizadas no sudeste da Ásia, Madagascar, Índia e Nova Caledônia. Ao contrário de outras plantas carnívoras, elas são plantas trepadeiras e não crescem em solos pantanosos. Essas plantas adoram climas tropicais úmidos e se alimentam de insetos e, às vezes, de animais maiores, como aves. Esses animais são capturados nas folhas em forma de ouvido, que estão cheias de um líquido no qual a presa se afoga e, eventualmente, é digerida pela planta. Algumas plantas não são veganas. Já foram registradas cerca de 100 espécies de nepenthes. Elas crescem presas aos galhos das árvores e podem atingir até 20 metros de altura em seu ambiente natural. Elas são carnívoras passivas, pois a planta não realiza nenhuma ação mecânica para capturar sua presa. Pequenos animais ou insetos são atraídos pelo cheiro das urnas da nepenthes, caem devido à parede escorregadia e, então, são digeridos pelos sucos digestivos. Uma curiosidade é que a planta é a única carnívora onde esqueletos de pequenos roedores ou filhotes de aves já foram encontrados. Algumas espécies da família Nepenthes evoluíram para se alimentar de fezes de animais, ao invés de insetos. Essa tática é especialmente útil para plantas que crescem em regiões tropicais de grande altitude, onde a presa inseto é rara. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!